Quero agradecer por estar mais uma vez aqui, podendo pregar na igreja. É um privilégio gigantesco, é uma responsabilidade gigantesca. E o tema, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração é sobre a verdadeira adoração. Eu sou um ferrenho consumidor de pregações. Aprendi com um pastor, que foi meu professor no seminário, que se a fé vem pelo ouvir, a falta de fé vem pelo não ouvir. E eu fiquei encucado com aquilo que ele falou, refleti muito sobre isso e passei a concordar com ele. Quando nós não estamos ouvindo a palavra do Senhor, a gente começa a ter dificuldade com algumas coisas. Porque é bem verdade que muitos que estão aqui só têm um momento de contato com a palavra do Senhor na pregação. Devido à vida corrida, devido à falta de costume de ler a palavra, eu demorei alguns anos na casa do Senhor para aprender que eu tinha que fazer devocional, que eu tinha que ler, que eu tinha que orar, que eu tinha que meditar sobre aquilo. Irmãos, é uma luta. Porque fazer devocional é instintivo do ser humano, porque é o momento que você vai ter que parar nessa correria absurda que vivemos, dobrar joelho, ouvir louvor, ler um texto, aí tem dificuldade de entender o texto por causa da linguagem bíblica e aplicar aquilo sobre a vida é uma tarefa um tanto quanto complicada. E eu sei que muitos de nós gostariam de fazer isso antes de sair para trabalhar, antes de sair para a escola, para a faculdade, e é um desafio maior ainda. Eu, ano passado, coloquei no meu coração que eu iria fazer devocional todo dia de manhã antes de trabalhar. Esse ano eu comecei a ter que estar no trabalho 6 horas. Passei a acordar 4h30, falei, Deus, não dá mais para fazer isso. Eu tenho que achar um outro horário, porque eu começo a ler a Bíblia, no meio eu já não sei mais se eu estou cantando louvor, se eu estou orando ou se eu estou dormindo. É muito difícil. Então eu tenho que achar outros momentos, nos intervalos, eu abro minha Bíblia, que eu enfio dentro da minha bolsa de água, eu sou obrigado a carregar, minha Bíblia fica ali dentro, eu leio uma Bíblia pequena, qualquer intervalo eu abro e vou ler a palavra do Senhor. Aí é o meu kit, a minha Bíblia e um abafador, que fica dentro do meu bolso. Que o pessoal falando besteira, eu vou lá, coloco meu abafador e vou ler a palavra do Senhor. Então, irmãos, independente do que eu vou falar aqui essa noite, ache um momento para o Senhor na tua vida. Porque essa é a nossa verdadeira adoração. Abra a Bíblia comigo em João, capítulo 4. Vamos ler do versículo 21 ao versículo 24. Amém? Ou escola bíblica? Amém? Graças ao Lucas, né? A mídia. Se não fosse a mídia. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Repita comigo, nós adoramos o que conhecemos. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus, próximo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Repita comigo, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Pai, estamos diante da Tua Palavra, diante desse fragmento, ó Pai, de uma passagem tão conhecida, tão importante, de uma quebra de paradigmas que o Senhor Jesus fez naquele tempo em que passou aqui pela terra. E nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua Palavra e pedimos que o Senhor venha, ó Pai, a me usar para trazer a Tua mensagem, aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja e não o que eu quero falar, Senhor. Que eu venha me esvaziar, ó Pai, o Senhor transborde, o Senhor flua como um rio, ó Pai, e as águas nada podem impedir, porque o Senhor contornará, ó Pai, toda a minha falta de habilidade, toda a minha falta de conhecimento, toda a minha corrupção, ó Pai, porque eu sou um homem pecador, que o Senhor possa ultrapassar tudo isso, ó Pai, e trazer a Tua palavra genuína a esta igreja e para a glória do Teu nome. Assim oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto muito conhecido, não vou ler todo o capítulo com vocês. Se pegarmos desde do versículo 3 ali em diante, vamos ver que Jesus está conversando com uma mulher samaritana no poço de Jacó.
Não é o MW Poço de Jacó, tá, gente? É o poço que Jacó cavou e colocou naquele lugar, e ele durou muitos e muitos anos, aquele poço. Era por volta de meio-dia, um sol escaldante, e aquela mulher estava indo pegar água. O que chama atenção é que normalmente as mulheres pegavam água nas primeiras horas do dia, em que o sol era fraco. Ela ia sozinha, porque o texto relata que só está ela e Jesus. Os discípulos haviam ido ao mercado, eles foram comprar alimentos. Então, Jesus, sendo judeu, o judeu não falava como samaritano, porque o judeu tratava o samaritano como um seguidor de Deus de segunda classe. Segundo alguns historiadores, os judeus acordavam de manhã e agradeciam a Deus por 3 coisas. Primeiro, por ele não ter nascido samaritano. Segundo, por ele não ter nascido mulher. Terceiro, por ele não ter nascido cachorro. Era esse o nível que o judeu enxergava a mulher e o samaritano. Agora imagine uma mulher samaritana. E Jesus para naquele poço, vê aquela mulher que era desprezada pelas mulheres de Samaria. Porque se ela fosse uma mulher benquista naquele lugar, ela estaria indo de manhã pegar água. E não num sol escaldante, correndo risco, talvez de passar mal, de ter uma insolação. Porque não é o sol de Bangu, embora daqui seja bem forte. É o sol de uma área desértica, irmãos. E essa mulher estava lá para pegar água. Jesus, quando a vê, ele estava cansado. O texto dá a entender que ele estava cansado. E ele pede água a ela e começa um diálogo, porque ela se surpreende, um judeu falando com um samaritano, sendo mulher então, isso é potencializado numa grande escala. E começa um diálogo, Jesus vai falando para ela que se ela soubesse quem ele era, ela que pediria água, ele daria água viva, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. E ela não consegue alcançar o nível da espiritualidade, a dimensão do que Jesus está dizendo. E ela fala, me dá essa água, porque eu não quero mais voltar aqui nesse poço. Ela talvez estivesse pensando no sol, no sofrimento diário, mas Jesus estava falando de um plano eterno e espiritual. E diante dessa situação, Jesus aplicando o reino de Deus em algo muito simples, que era a água. Ela chega até a comentar, mas como é que você vai pegar água? Você nem tem ferramenta para isso. E ela não consegue entender aquilo, e Jesus vai pegando o Evangelho e vai aplicando, vai simplificando para que uma pessoa humilde como eu e você consiga entender. Se de fato Jesus fosse explicar toda a dimensão do reino de Deus, talvez eu e você não conseguiríamos entender uma pequena vírgula. E ele vai explicando para aquela mulher e chega ao ponto que ele fala assim, vai lá e busca o teu marido. E ela, diante daquele homem que exalava a autoridade, não era qualquer homem que estava diante dela, era o Filho de Deus. E talvez diante desse constrangimento que aquela presença santa causava, ela responde assim, eu não tenho marido. E Jesus, diante da sua presciência, do seu poder absoluto, ele diz, disseste bem, porque você já teve 5, e esse que você tem não é teu. E ela vai e fala a frase que a gente conhece de cor salteado. Vejo que és profeta. Já falei isso para o Marcão um monte de vezes. Toda vez que ele foi usado por Deus para falar uma coisa para mim, eu vejo que és profeta. E essa frase foi cunhada por essa mulher humilde, samaritana, e diz, vejo que és profeta. E ela sai tão impactada daquela conversa, que ela desiste de uma conversa simples. Eu acho isso muito engraçado. Não era uma doutora da lei, não era um fariseu que estava diante de Jesus, não era nada. E ela começa a discutir teologia com o mestre. Talvez, irmãos, eu e você façamos isso. Eu, talvez, seja o maior culpado aqui da igreja, por alguém que estava estudando teologia até agora. Às vezes o Senhor Jesus quer falar de algo simples, como água viva. Às vezes o Senhor quer falar da salvação, algo que é prático. Ele quer falar de algo que é eterno. E eu estou preocupado com as vírgulas da teologia. Eu estou preocupado como devo interpretar tal texto. Isso aqui está falando disso ou disso, Jesus? Jesus, para, meu filho, não é isso que eu quero falar com você. Não é sobre adorar no monte em Gerazim ou então em Jerusalém. Vocês, judeus, ela diz que é lá em Jerusalém que temos que adorar. Nossos pais dizem que é aqui no monte.
E por que essa confusão? Porque aquele monte já foi o local de adoração e ela fica preocupada com isso, Jesus. Chegará um tempo, e já chegou, que não é nem aqui e nem lá que vocês vão adorar. Porque essa adoração local, ela não importa mais. Foi importante em outro momento, hoje não mais. Aí ela fala, porque quando o Messias vier, ela tinha conhecimento, ela não era qualquer mulher, ela tinha um conhecimento sobre a palavra do Senhor. Quando eu falo qualquer mulher, não estou falando de merecendo as mulheres, tá? Mas uma mulher daquela época, ela não era alfabetizada, então ela não tinha acesso às escrituras, somente os homens. Mas essa mulher samaritana, uma mulher que teve 5 casamentos, desprezada pela sociedade, conhecia a palavra do Senhor. Mas o que eu quero falar nessa noite, meu irmão, com você, é que tem como eu conhecer o Senhor, tem como eu saber muita coisa a respeito dele e não saber de verdade quem ele é. Ficou confusa a frase? Vou melhorar. Tem como você ter informações sobre Jesus, ter informações sobre Deus, informações sobre o Espírito Santo, mas conhecimento de causa, experiência nenhuma. Talvez você esteja discordando de mim, mas ao longo dessa mensagem você vai entender. E eu quero que a gente saia daqui entendendo 3 verdades sobre a adoração, com base nessa passagem principalmente. Primeiro, o lugar não importa. Se você acha que você tem que estar na igreja para adorar o Senhor, eu te digo, não. Se você acha que é no monte, é o lugar, porque é alto, você está mais perto, o sinal do Wi-Fi, o Bluetooth com Deus pega melhor, não também, meu irmão. Se você acha que é no quarto secreto, eu te digo, não também. Você, como assim, meu irmão? Você está indo contra várias coisas que estão na Bíblia. O lugar não importa, porque o lugar é você. O Senhor Jesus, quando foi aos céus, ele disse, falarei com o meu Pai e ele mandará a vocês o Consolador, e ele irá tabernacular em vocês. Jesus era maravilhoso. Eu imagino a experiência dos discípulos. Imagina que bom andar com o dono de tudo, aquele que criou todas as coisas, porque João vai dizer que ele era o Verbo, e no princípio o Verbo estava com Deus, era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é Jesus. Imagina andar com ele. Todas as explicações têm um nível de profundidade que a gente nunca vai entender. Imagina ouvir conselhos da boca daquele que formou o universo. É uma experiência absurda. Só que Jesus, enquanto terreno, antes de morrer e ressuscitar, estava preso às amarras da física. Ele só podia estar em um local por vez. Quando ele está, certa vez, não me lembro agora onde é a cidade, meu irmão aqui da biblioteca com certeza vai lembrar, e ele tem a notícia de Lázaro, que Lázaro morreu. Ele estava a alguns dias de caminhada de lá. Ora, eu sei que você faz cidade, fala para mim, fala. Não sabe, ainda não quer falar porque ficou com vergonha. Jesus estava lá, Lázaro estava em outra cidade. Ele precisava ir até Betânia. Mas, se fosse hoje, ele já estaria lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque, não acha que é heresia que eu vou falar, vai parecer, tá? Mas tem um pedacinho de Deus dentro de cada um de nós. E da mesma forma que tem um pedacinho, tem o Deus todo. É complexo? É um paradoxo, é a Bíblia, meu irmão. Deus habita em mim pleno, inteiro, do mesmo jeito que Ele habita em você. Então, se eu estou em Cascadura trabalhando, se eu estou na Penha trabalhando, o Espírito Santo que habita em mim está lá comigo. Se o pastor trabalha no recreio e no mesmo horário, o Espírito Santo está comigo lá na Penha, e está no recreio, está em Niterói com o Aguinaldo, está no trabalho do Marcão, está com todos vocês. Então hoje, os tabernáculos vivos que andam, que caminham por essa terra, levam o Espírito Santo consigo. Então o Espírito Santo ele vai trabalhar em Betânia, em Samaria, em Jerusalém e até os confins da terra. Meu irmão, você é a tenda do Senhor. Você carrega Deus dentro de você. Então não é a igreja, não é o monte, não é o quarto. É você e Deus. Se você conseguir no meio do caos, de um trânsito na Avenida Brasil, no ônibus cheio, conseguir tranquilizar a tua mente, se conectar com Deus e ter um momento de adoração genuína, é lá o lugar.
Se é aqui domingo, obviamente é um local propício para que façamos isso. O monte é um lugar calmo, eu gosto muito de ir ao monte, porque escuto os pássaros cantando, a brisa que sopra lá é diferente, porque não tem carro passando perto de você, aquela combustão, é um ar fresco, é diferente. É um ambiente propício. Teu quarto secreto, lugar secreto, é um ambiente propício. Mas o que importa não é o lugar, meu irmão. O que importa é você, o teu coração e Deus. Então grava isso, não é o lugar. Segunda verdade, o texto diz que o Pai procura verdadeiros adoradores. E sabe o que isso quer ensinar a nós? Uma verdade que está escondida no texto é que se existem verdadeiros adoradores, existem falsos adoradores. Existem aqueles que prestam uma adoração que não é genuína. E eu quero falar sobre isso também. Terceiro, a adoração verdadeira, ela é a partir do conhecimento. Aí você vai pensar, você está falando isso porque você estudou teologia? E que você vai falar de conhecimento? Não é esse conhecimento, você vai entender o que eu estou dizendo. Irmãos, a tua adoração ela não tem que começar às 7 horas com o culto. A tua adoração ela não tem que terminar 21 horas, a hora que a gente for embora daqui. A tua adoração ela tem que ser contínua. A tua adoração, ela tem que ser uma vida, um estilo de vida. Pedro está glorificando a Deus nesse momento, vocês estão ouvindo? Pedrão lá. A tua adoração tem que ser contínua, meu irmão. Você tem que acordar amanhã adorando a Deus. Você tem que trabalhar adorando a Deus. Você tem que fazer tudo o que você fizer, lavar a louça, fazer uma comida, lavar o banheiro da tua casa. Estou falando só coisa aqui que talvez seja trabalho. Você acha chato? Adorando a Deus, porque você acordou, você está com saúde, você não está indo para o inferno. Deus te salvou da condenação que você merecia e que eu merecia. Então, não te falta e não me faltam motivos para adorar a Deus. Sua adoração não pode ser só no seu devocional. Se você faz devocional diariamente, não se limite a isso. Ali é um momento especial, óbvio que é. Quem aqui tem um bom relacionamento com o pai ou com a mãe, ou com o filho, aplique sobre a pessoa que você tem um melhor relacionamento, tá? Vão ter dias que você vai ter experiências maravilhosas. Vão ter dias que você vai viver coisas inacreditáveis. Tem episódios pontuais que eu tenho com meus filhos que eu vou lembrar para o resto da vida. Mas 90% do tempo, e aqui eu estou sendo até exagerado, na verdade deveria ser maior, 99% do tempo é rotina, é enfado, sendo bem sincero, é cansaço, é você acordar 4 horas da manhã com a criança tossindo, igual aconteceu madrugada passada, tossindo e quase vomitando, e você lá bêbado de sono, socorre a criança, não sabe o que fazer, quando vai ver você se socorreu, largou a criança que você estava com sono. É isso, é a vida. Relacionamento diário não é sempre espetacular. Você está aqui na igreja, quantos domingos você veio à igreja e a experiência com Deus foi extremamente sobrenatural? Você vai lembrar de alguns, que Deus falou com você, que algum profeta direcionou uma palavra, que você recebeu uma cura, que Deus se manifestou, que Deus falou com a igreja. Já vivi várias experiências aqui assim. É todo domingo assim? É toda quarta-feira assim? Não. O normal é o que está acontecendo agora. A palavra de Deus sendo apresentada, entoamos louvores. Em alguns momentos Deus vai falar assim, hoje vai ser diferente. Hoje eu vou dar um agrado para os meus filhos. E você que é pai e mãe, você sabe do que eu estou falando. Tem dia que você olha assim e fala, hoje eu vou levar essas crianças no shopping, vou levar para brincar, hoje eu vou gastar mais com eles, hoje eu vou investir mais neles, hoje eu vou gastar meu tempo com eles. Vocês estão alcançando o que eu estou dizendo? É assim no relacionamento com Deus também. Só que, diferente do pai para o filho, Deus está sempre disposto. Deus sempre quer mais. Deus quer derramar mais. Deus quer abençoar mais. Deus quer curar mais. Quer salvar mais. O que está faltando? É a gente se colocar à disposição. Então, não limite a sua adoração ao seu devocional. Tenha uma vida de adoração. Quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. Mas eu quero falar aqui sobre a falsa adoração, porque talvez você esteja se perguntando
o que é uma falsa adoração. Abre a Bíblia comigo aí, em 2 Reis, capítulo 17, versículos 26 e 27. Aqueles que não conhecem verdadeiramente a Deus podem agir como se conhecessem. Aqueles que não conhecem a Deus podem copiar padrões de fala, de ação. Sim ou não? Já falei isso algumas vezes aqui. A primeira coisa que a gente aprende quando se converte é o crentez. Fala, varão, paz do Senhor, ó bênção. Não é assim? Isso mostra que nós conhecemos a Deus? Não, mostra que a gente aprendeu um dialeto novo. Mas tem como a gente fazer tudo isso, irmãos, e não estar prestando uma adoração genuína ao Senhor. Projeta para mim, por favor, o texto. 2 Reis 17, 26 e 27. E eu vou mostrar que tem como isso acontecer. Está fora de contexto, mas eu vou explicar. Por isso disseram ao rei da Assíria: os povos que o Senhor, ó rei, transportou e fez habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus daquela terra. E por isso ele, o Deus, mandou leões para o meio deles. Os leões estão matando aquelas pessoas, porque elas não sabem como servir o Deus daquela terra. Então o rei da Síria, olha aí o pulo do gato. O rei da Síria mandou dizer: levem para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá, que ele vá, fique morando lá e lhes ensine a maneira de servir o Deus daquela terra. Pode tirar. Vocês entenderam o que esse texto está dizendo? Vou explicar o contexto dessa passagem. Aqui foi depois do cativeiro, depois da queda de Samaria. Foi sitiada durante 3 anos, até que o povo assírio consegue entrar, ganham aquela batalha e começa a trazer povos para habitar naquela terra, na intenção de acabar com a identidade daquele povo, para destruir o patrimônio cultural daquele lugar. Era a cultura da Síria fazer isso com os povos que eles ganhavam. Pegavam gente de tudo que era lugar, misturava e tacava na terra. Só que eles não foram para qualquer terra. Essa Samaria aqui não é a Samaria que Jesus está pisando. É uma Samaria que há pouco tempo atrás, antes dessa queda, vivia momentos de glória, momentos que profetas importantíssimos passaram por lá. Só que esse povo que chegou lá começou a pisar em solo que na época era considerado sagrado. A presença do Senhor habitava aquele lugar. E Deus manda leões para o meio daquele povo e começa a destruir aquelas pessoas que estavam morando lá. Só que quem mandou essas pessoas ir para lá? O rei da Síria. Então, justamente as pessoas vão lá até o rei que mandou que eles fossem lá e falaram assim: está dando errado. O povo que o Senhor mandou morar naquela terra lá que tem um Deus daquela terra, né, que eles criam muitos deuses, está matando o povo. Aí o rei da Síria olha: por quê? Por que está matando? Porque eles não sabem como devem cultuar aquele Deus. Quais são as exigências daquele Deus. Porque era assim que eles aprenderam a cultuar na religião e cultura deles. Eles aprenderam que os deuses que eles adoravam exigiam sacrifícios. Então, quais são as exigências desse Deus? Tem que sacrificar um animal de tanto tempo, tem que se vestir assim, tem que cumprir tal e tal ritual. Beleza. Tinha sacerdote lá? Tinha. Chama sacerdote. Você vai para lá e vai ensinar esses povos de fora como eles devem se comportar para não serem devorados, amaldiçoados, castigados por aquele Deus. E eu te pergunto, isso é conhecer o Senhor? Isso é conhecer a Deus? Não. Isso é aprender a religiosidade. É aprender as práticas religiosas de um grupo social. Irmãos, tem como eu e você fazermos a mesma coisa. Tem como eu vir aqui, inclusive, e pregar a palavra de um Deus que eu não conheço. Tem como eu e você estarmos nos enganando. Porque temos conhecimento sobre quem Deus é. Sabe qual é o nome disso? Não é servo, não é filho, o nome disso é fã. O nome disso é seguidor. Tem pessoas que te seguem na rede social, e para quem tem, que você nunca viu na vida, e a pessoa também nunca te viu, mas ela achou legal algumas postagens que você faz, algum vídeo que você postou, e ela começa a te seguir. Ela sabe o seu nome, sabe as coisas que você gosta, tipo de música talvez,
tipo de esporte que você pratica. Se alguém me segue no Instagram, tá lá assim, ó, discípulo de Cristo, acho que casado, pai de um monte de criança e sei lá mais o que. A pessoa leu a vida do meu Instagram, ela já sabe algumas informações. Se ela for um pouco mais caprichosa nessa observação, vai descobrir que eu moro em Bangu, vai descobrir que eu sou da igreja do Viegas, porque eu marquei a igreja muitas vezes, vai descobrir que eu sou presbítero, porque está lá a foto lá do dia que me consagraram, vai descobrir algumas coisas. Isso significa que essa pessoa me conhece? Não. Significa que essa pessoa tem informações sobre mim. E a gente pode estar fazendo a mesma coisa com o Senhor. A gente pode saber que Ele nasceu, pode saber que Ele viveu até os 30 anos sem demonstrar poder, mas crescia em sabedoria diante de Deus e dos homens. A gente pode saber que Ele foi batizado por João Batista. A gente pode saber que o João Batista falou que aquele era o Cordeiro de Deus. A gente pode saber que Ele pregou durante 3 anos, discipulou pessoas, que Ele andou curando, e que se todos os seus atos de cura, todas as intervenções que Ele como Deus fez, fossem escritas, não teria biblioteca no mundo para guardar esses feitos. Você pode saber disso tudo. Você pode saber que Ele foi pregado numa cruz, você pode saber que Ele foi torturado, você pode saber que Ele era infinito em graça, em misericórdia. Você pode saber muita coisa, mas não conheceu. Porque você não teve experiência com esse Deus. Com isso eu estou dizendo que você não conhece a Deus? Óbvio que não. Mas é para que você filtre o tipo de relacionamento que você está tendo com Jesus. Aí você pode falar, mas não tem como eu saber isso tudo e não conhecer Ele. Tem sim. Eu não vou mandar você abrir para ganhar tempo, mas Saulo, se não me falha a memória, em Filipenses, eu anotei aqui, mas não anotei a referência. Não vou falar do Marcão de novo não, para ele não ficar com vergonha. Mas Paulo ele vai falar assim, ó, eu era um grande conhecedor de Deus, e nas palavras dele ele diz, fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, isso significa que ele era extremamente zeloso. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ele chegou ao ponto de matar e torturar pessoas pela causa do Deus que ele seguia e zelava pela sua palavra. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. É isso que era Saulo. O Paulo que a gente conhece, que perseguiu a igreja antes de Atos 9, da sua conversão. Mas ele vai falar que ele considera tudo isso como esterco, como perda. Porque não importa, que quando chega diante de Jesus, Jesus aparece a Paulo, uma luz que desce do céu, e ele está a caminho de Damasco. Ele não estava num cavalo, tá? Antes que você fale isso, o pessoal vai falar que ele estava num cavalo, não tem na Bíblia. Ele está a caminho de Damasco, e ele tem essa teofania, aquela luz, e ele não consegue já enxergar, e ele escuta Paulo, ou melhor, Saulo, por que me persegues? E qual a resposta de Saulo? Alguém que se destacava na sua geração. Ele diz isso. Hebreu de hebreus, fariseu, conhecedor da lei, perseguidor da igreja, da seita ao caminho, como ele chamava. E qual a resposta de Saulo? Quem és, Senhor? Saulo era um estudioso, estudou os pés de Gamaliel. Não era qualquer um. Gamaliel era um homem muito sábio, a ponto de, mais à frente, se você continuar lendo Atos, você vai ver ele defendendo a igreja, cogitando de estar errado. Isso mostra a sabedoria de Gamaliel. Mas todo o seu conhecimento teórico não valia de nada, porque quando Jesus aparece para ele pergunta quem é esse Senhor. Aí você continua lendo o texto, aí o mesmo Senhor aparece para quem? Para Ananias. E fala, Ananias, só faltou Ananias responder assim, fala aí. Ele só não falou isso porque ele era cheio de temor. Mas quando ele escutou a voz, presta atenção nisso, quando ele escutou a voz, ele já sabia quem era. Não era hebreu de hebreus, não era fariseu, não era um perseguidor da igreja, não era uma pessoa muito zelosa, não era da tribo de Benjamim, que era uma tribo muito importante, só para você entender. Era só o Ananias, que estava cheio de medo do Saulo.
Mas quando ele escuta a voz do Senhor, ele sabe quem está falando com ele. Irmãos, tem como eu ser um teólogo, tem como ser um mestre, um doutor, um PhD em teologia, nem sei se tem isso, e não saber quem é o Senhor. Para a hora que ele falar comigo, com você, e eu perguntar quem é que está falando. As minhas ovelhas estou falando tão alto que nem percebi que desliguei o microfone. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se a gente não conhece a voz do Senhor, logo não somos ovelha dele. Quando eu e você tivermos uma experiência com Deus forte como essa de Paulo, se a gente tivesse esse privilégio, qual seria a minha e a sua resposta? Diga, Senhor, o que o Senhor quer? Fala que teu servo ouve. Ou a gente falaria quem é? Quando eu falo Isaac, ele sabe que é o pai dele que está chamando ele. Quando eu bato no portão, a Agatha vem cheia de medo, porque eu já briguei com ela um monte de vezes para não abrir o portão. Ela pergunta, quem é? Aí eu sou eu, filha. Ela é o papai? Aí eu, isso. Aí ela abre o portão. Eu não preciso falar para ela, é o Wesley que está falando. Eu não preciso falar para ela assim, ó. Eu sou o Cristo a quem tu persegues. Como a gente tem se portado ao ouvir a voz do Senhor. Isso mostra a nossa intimidade, nosso relacionamento com Ele. Mas agora eu quero falar sobre os verdadeiros adoradores. Talvez você tenha escutado isso tudo e você fala assim, isso não se aplica a mim, Wesley, porque eu sou um verdadeiro adorador. Você não entendeu? Se isso tudo não se aplicou a você, se não entrou no teu coração, é porque você é a pessoa que Deus está procurando. Nós somos aqueles que o Senhor está buscando na terra. Você tem ideia do que é saber que Deus está procurando por algo e você ter a oportunidade de ser resposta da procura de Deus? Se fosse colocar Deus num patamar de humanidade, é como se Ele estivesse orando para que houvesse pessoas como vocês. Não vou nem falar eu aqui por medo. Mas Deus está procurando por verdadeiros adoradores. E quem são esses? Aqueles que conhecem o Senhor. João 4,22 diz, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Samaria praticava culto ao Senhor, mas não tinha contato com esse Senhor, não sabia quem Ele era. Jesus diz, nós adoramos a quem conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Ele está falando dele mesmo. Ele está falando dele que é o Messias. Irmãos, isso é tão importante que João 17,3 diz, e a vida eterna é esta. Isso é Jesus falando. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não tem como ter vida eterna, não tem como ser salvo, se a gente não conhece o Deus Pai e o Deus Filho. E como é que você conhece o Deus Pai? Conhecendo o Deus Filho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você conhece esse Deus que você adora, esse Deus que você se reúne com cada um que está aqui para adorá-lo todo domingo e quarta-feira. Você sabe qual é a voz dele, você sabe qual é o timbre de voz, ou a gente vai continuar fazendo igual o povo no deserto. Moisés, eu quero ouvir a voz do Senhor. Por que ele só fala com você? Você é especial, você é melhor do que a gente? Talvez seria esse o pensamento daquele povo. E Deus fala assim, vou falar com eles, Moisés. Diz para ninguém tocar no monte. Porque se tocar, a minha santidade irá consumi-los. Mas eu vou falar e todos vão ouvir. E o texto diz que eles ficaram à porta de suas tendas. Não foram até o monte. E o Senhor começou a falar. E quando eles ouviram a voz do Senhor, ficaram aterrorizados. Não ficaram cheios de temor. Ficaram aterrorizados. Eles ficaram com um pavor. Porque era uma voz de um Deus santo, de um Deus majestoso, de um Deus rico em justiça. Irmãos, quando eu, pecador, me apresento diante de um Deus santo, fogo consumidor, não tem como não temer.
Só que qual a diferença de nós para aquele povo? Nós queremos a presença dele, porque o sangue de Cristo nos purifica. Talvez a santidade de Deus iria nos consumir, mas ele olha para mim e para você, mergulhados no sangue do Cordeiro. Ele diz: esse não vai ser consumido na minha presença, porque o sangue do meu filho está sobre a vida dele. E aquele povo, eles terceirizam o relacionamento. Ele fala: nós não queremos mais ouvir a voz do Senhor. Fala você, Moisés, com ele. E essa é a realidade daquele povo. Irmãos, que não seja a minha a sua realidade. Não terceirize para quem está pregando ouvir a voz de Deus. A minha voz aqui não é a voz de Deus. A voz do povo, como dizem por aí, não é a voz de Deus, irmãos. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz de Deus está na sua palavra. A voz de Deus está quando você está orando e Ele começa a falar com você. Você começa a sentir aquela voz interna te direcionando. Você tem buscado esse relacionamento. Isso nos leva a um nível de maturidade. O filho imaturo, comparando agora uma criança, ele faz pedidos egocêntricos. Se avalie agora, vou falar de dois grupos, o maduro e o imaturo. O imaturo, ele faz pedidos egocêntricos. O que é isso? Eu quero, Senhor, eu preciso. Isso que foi a bateria. Eu desejo. Se a nossa oração só tem sido assim, eu quero, eu preciso, eu desejo, nós estamos comportando como crianças. Quem fala assim comigo são meus filhos pequenos. Pai, eu quero Nescau. E sempre na hora que eu já estou deitado para dormir. Pai, eu quero ir na pracinha. Pai, eu quero não sei o quê. Pai, eu quero isso. Eu não lembro a vez que meus filhos chegaram em mim e perguntaram: pai, o que você quer? Porque eles estão na idade de pedir. São crianças. O relacionamento que eles têm comigo, embora me amem com certeza, mas é com base no serviço. Porque eles precisam que eu e a Mariana façamos a comida. Porque senão eles morrem de fome. Se eu largar a comida, está no armário, aí se vira, vai morrer de fome. Para pegar água, agora já até alcança uma geladeira para pegar água, mas antes nem isso iriam conseguir. Para ir ao banheiro, acender uma luz, abrir um chuveiro, pai, mãe, o tempo todo. Porque são imaturos e carecem desse cuidado. Então, é o meu serviço a eles como pai. Se eu tiver parado, talvez a Agatha, que já é mais velha, vai conseguir perceber isso. O Isaac ainda não. Mas se eu estiver parado no momento, isolado, quieto, triste, preocupado com alguma coisa que aconteceu, eles não vão perceber. Porque não é preocupação deles. Eles não têm o papel de cuidar de mim. Eu que cuido deles. Ontem, estava indo para a casa do meu sogro. Vou compartilhar isso com vocês. E meu carro, depois do acidente que eu tive, ainda não tive oportunidade financeira para consertá-lo. Ele começou a ter problemas com água, que até agora eu não identifiquei o vazamento. Não sei se está acontecendo alguma coisa, mas a água desaparece, eu encho a água, aí depois transborda, eu não sei o que está acontecendo com aquele carro. E o carro ferveu ontem no caminho para a casa do meu sogro 3 vezes. Parei uma vez, aí vi que não estava sem água, aí já estava já com o meu galãozinho de água preparado. Botei a água, segui o caminho. Não durou 1 quilômetro, estava um trânsito terrível, o carro anda e para, ferveu de novo, parei, completei a água de novo. Nessa brincadeira foram 3 litros de água. Falei, meu Deus do céu, não vou conseguir chegar. Estava no Cachamorra ainda, indo para Guaratiba. Aí, mais à frente, o carro ferveu de novo, já não tinha mais água, não tinha como resolver o problema. Falei, estou com a minha família toda dentro do carro. Encostei numa ruazinha assim, mais paradinha, tipo uma rua lateral. Parei o carro ali. Num calor, e as crianças chorando, reclamando e correndo, sem ter ideia do que estava acontecendo, que o pai estava preocupado, pensando como é que ia tirar o carro dali, que tinha um bebê no colo da Mariana, o Theo, e olhar para as crianças correndo, pega não sei o que, a espada aí, brincando, e eu olhando aquela cena, e juro que inicialmente me deu uma revolta, porque eu falei, estou aqui estressado, olhando para esse carro, e essas crianças tocando terror. Aí eu olhei para eles, falei, não vou conseguir resolver o carro ficando estressado. Aí meu sogro estava indo me ajudar, olhei para o lado de uma padaria na esquina. Falei, vou transformar isso num momento bom para eles.
tranquei o carro, peguei as crianças, levei lá, comprei um refrigerante, comprei um fofura, botei sentado na mesa, eles estavam felizes da vida, tomando Coca-Cola zero e comendo um fofura. E eu esperando meu sogro chegar, estressado, pensando, meu Deus do céu. Isso era por volta de 11 horas da manhã, pense no calor que estava. Aí meu sogro chega, eu vi embicando o carro, aí eu saí de perto deles, aí meu filho virou pro lado, né, viu eu saindo assim da padaria, aí ele, meu pai é muito maneiro. Eu olhei para trás assim e comecei a rir, e fiquei pensando nisso, a criança não tem ideia, cara, do que está acontecendo. No momento que deu tudo errado, não tinha o que fazer, eu falei, vou comprar pelo menos um refrigerante para eles ficarem quietos, sentados, né? E ficaram felizes da vida, talvez vão lembrar disso como um momento muito bom, e foi um momento terrível, mas porque não tem maturidade para alcançar a realidade, o nível macro das coisas, eles só veem o micro. E o que importava para eles é que o pai comprou uma Coca-Cola em fofura, alimentação top. O nutricionista vai ficar feliz da vida comigo escutando essa pregação. Mas foi um momento especial para eles. Mas um filho maduro, ele não pede só as coisas para ele. Filho maduro, ele olha para o lado, ele vê o que o irmão dele está precisando. Eu já começo a ver isso também nos meus filhos. Se eu der um chocolate para o Isaac, eu já pergunto, cadê o da Agatha? Se eu fizer alguma coisa, mas ele vai também, aí já defende o primo. E assim nós temos que ser com o Senhor. Eu não peço para mim, Pai, me abençoa. Pai, faz eu ser próspero. Pai, me dá uma experiência contigo. Pai, nos faz ser próspero. Pai, nos dá uma experiência contigo. Pai, abençoa essa igreja. Pai, abençoa essa rua. Abençoa meu vizinho. A gente esquece o eu quando a gente começa a ficar maduro. A gente para de olhar só para a gente. A gente começa a olhar para o outro. Parafraseando aqui o Douglas Gonçalves, a única pessoa que eu não consigo ver nessa sala aqui, nesse ambiente, a única pessoa que eu não enxergo sou eu. Porque Deus me fez para olhar para vocês. E fez vocês para olhar para o outro, inclusive para mim. Então, isso é maturidade. Aí o que a gente faz? Vai lá e pega o espelho. Lava o espelho, meu irmão. Vai olhar para o lado, olha para o teu irmão, para o teu vizinho, que está precisando da tua intervenção, da tua oração. E agora, o relacionamento já não é mais com base no serviço. Não é o que meu pai pode me dar. É o que eu posso oferecer para o meu pai. Aí você pensa, que é isso, Wesley? O que eu posso oferecer para Deus? A tua vida, meu irmão. Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. E o desejo do Pai é ser adorado em todos os lugares. Tem gente por aí ainda, 3 bilhões de pessoas que não ouviram o Evangelho. Talvez o teu vizinho conheça Jesus de ouvir falar. Pregue para ele o Jesus real que está na tua vida, o Espírito Santo que habita dentro de você. É esse Jesus que eles têm que conhecer. Não é o Jesus teórico, não é o Jesus que falou com a mulher samaritana, é o Jesus que falou com você. É o Jesus que fala através de você. E o filho imaturo que eu falei, ele não percebe o sofrimento do pai. Meu filho não viu que eu estava estressado, que eu estava preocupado, como é que eu ia resolver aquela situação. Mas o filho maduro, ele já olha para o pai e pensa, meu pai está preocupado. Eu sei quando eu chego na casa do meu pai e ele está preocupado. Eu sei quando eu vou e vejo minha mãe tentando disfarçar que ela não está bem. Porque eu a conheço. Eu conheço meu pai. E meus filhos, quando chegarem na minha idade, quando chegarem na adolescência, vão me conhecer e vão saber quando eu não estou bem. E eu te pergunto, meu irmão, você sabe qual é a ferida do coração de Deus? Sabe? É ver filhos, criação dele, indo para o inferno, porque não conhecem a obra redentora de Jesus. Você tem olhado para o coração do Senhor e pensado, meu pai, meu Criador está sofrendo, ele está triste, porque tem criação dele indo para o inferno, e eu não estou fazendo nada. Você já pensou sobre isso? Talvez você esteja fazendo. Mas você que não tem agido, você que não tem olhado para o sofrimento de Deus, você pensa, mas Deus não sofre. Sofre, Jesus sofreu. Jesus veio aqui, foi torturado, humilhado, foi morto, mas ressuscitou para a glória do nome de Deus. Ele sofreu, meu irmão. Paulo não tinha orgulho de falar que ele sofria os sofrimentos de Jesus. Não é teoria, não. Paulo, ele foi açoitado, Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi picado por cobra, Paulo foi
humilhado, foi arrastado, que não falta experiência negativa na vida daquele homem. Mas Deus tinha falado, ele vai aprender o que é padecer pelo meu nome. Só que eu e você, irmão, me perdoe falar isso, é duro, mas eu e você querendo viver um evangelho do abraço, o evangelho do amor, o evangelho da misericórdia. Só que o evangelho tem sofrimento, o evangelho tem renúncia, o evangelho envolve eu abrir mão daquilo que eu quero fazer para fazer a vontade do meu pai, que está sofrendo, porque queria ver os outros filhos dele de volta na casa. É como o amor daquele pai, do filho pródigo. Você acha como estava o coração daquele pai, sabendo que um filho o abandonou e o outro filho ficou ali, não foi procurar seu irmão, não foi falar, meu pai está disposto a receber de volta. Sabe por quê? Porque ele nem sabia disso. E quando seu irmão volta, ainda fica chateado, porque o pai deu uma festa. Não sejamos esse filho. A realidade é que daqueles dois filhos, nenhum conhecia o pai. Nem o que estava na casa e nem o que fugiu. Dava para eu pregar mais uns 30 minutos aqui para vocês ouvir isso. Mas se coloque de pé para fingir que está acabando. Coloca de pé. Só para parecer que está acabando, vai. Escuta isso. Deus está procurando pessoas que o conheçam para que o adorem em espírito e em verdade. O Espírito, irmãos, está disponível. Ele está presente. Falta você colocar ele residente, que é morando em você. Se ele já está residente, falta ele estar presidente, que ele está controlando você. Falta ele estar presidindo a sua vida, tomando as decisões. E eu te pergunto, o Espírito Santo já preside a sua vida? Ele já fala assim, ó, é por aqui que nós vamos, é esse caminho? Ou ainda não? Hoje é noite de você tomar essa decisão. Talvez você já tenha aceitado o Senhor Jesus, você já tenha caminhado, mas você ainda não teve coragem de abrir mão de tudo para viver o que Deus quer que você viva. Se você pegar a tua vida inteira, irmãos, fazer tudo aquilo que você quer fazer, talvez teus netos lembrem de você. Mas eu tenho certeza que se você fizer tudo aquilo que Deus quer fazer através de você, talvez pessoas deem o teu exemplo daqui a uns anos, numa pregação. Talvez pessoas falem assim, o fulano de tal era um exemplo de cristão, abriu mão de tudo. Talvez a frase abrir mão de tudo esteja equivocada. Na verdade ele aproveitou tudo. Ele agarrou a oportunidade de Deus. Abrir mão de tudo que é terreno não é tudo. Isso é ínfimo perto do que Deus tem oferecido a nós. Você quer ser essa pessoa que atende os desejos de Deus, que se importa com o seu sofrimento? Eu quero orar por você. Não estou falando que você não é convertido, não estou falando que você não tem o Espírito Santo, mas talvez você não tenha se colocado na brecha para alcançar aquelas pessoas que o Pai quer alcançar. Se você quer fazer isso, vem aqui à frente que nós vamos estar orando pela sua vida. É uma decisão, irmãos, importante. Eu não fingi um evangelho para você aqui. Eu não falei que vai ser mil maravilhas, que você vai ganhar tudo, que você vai ser rico. Não, eu estou falando de renúncia. Eu estou falando de pessoas que abriram mão de tudo. Fazer igual Paulo, eu considero isso aqui nada diante de Cristo, diante daquilo que Ele me ofereceu. Coloque a sua vida à disposição do Pai, meu irmão e minha irmã, para que você seja a resposta à dor do coração dele. Para que você seja a resposta para o clamor do teu vizinho, para aquela pessoa que talvez tenha pensado em tirar a vida hoje. Talvez aquela pessoa que esteja esperando só uma palavra para acalmar o seu coração. Você pode ser essa pessoa. O Pai, Ele deseja salvar, mas Ele escolheu salvar através de mim e de você. E essa é a nossa responsabilidade. Nós vamos continuar sendo filhos imaturos, que só pede pra gente, que é só o que eu quero, não percebo o sofrimento do meu pai, ou eu vou ser resposta ao que Deus quer fazer. O Pai está procurando você, meu irmão. O Pai está procurando o teu coração disponível. O Pai está passando pela terra e olha e fala, cadê os meus adoradores que adoram o Espírito em verdade? Se você quer vir aqui à frente, venha que nós vamos orar.